De ferramentas antigas aos mais modernos componentes tecnológicos, as invenções humanas tiveram um papel crucial para moldar e transformar as nossas vidas. Foi graças às invenções e tecnologias humanas que conseguimos moldar civilizações aqui no nosso planeta. À medida que as expectativas e capacidades se desenvolvem, cada geração desenvolve seus próprios pensadores inovadores. Da invenção da roda ao desenvolvimento de rover de Marte, muitas dessas invenções foram verdadeiramente revolucionárias, mesmo que não fossem tão óbvias na época. A maioria das melhores invenções da história possui mais de um inventor. Hoje iremos fazer uma viagem no tempo e aprender alguns fatos sobre essas invenções que mudaram o nosso mundo. Máquina fotográfica. Atualmente a arte do autorretrato se tornou bem mais fácil graças ao avanço da tecnologia, pois boa parte das pessoas optam pelo uso dos celulares. Mas antigamente a ideia dos celulares era só uma ideia. Antes, para se ter uma bela fotografia, basicamente você precisava fazer os seguintes passos. Primeiro, impor a sua melhor pose e esperar o flash. Dentro de cada máquina fotográfica possuíam rolos de filmes como este. Você precisaria desacoplar esses rolos de filmes de dentro da sua máquina fotográfica e levar eles para um especialista em tratamento de imagens. E era em um local totalmente escuro, apenas com luzes bem fracas e um ambiente bem controlado, que a mágica acontecia. Após os filtros passarem por tratamento, eles eram pendurados sob uma luz fraca para que secassem. Neste ambiente jamais poderia entrar luzes sem ser as luzes controladas pelo especialista, pois senão todo o processo seria perdido. Lembrando que cada máquina possuía apenas um rolo, então não poderia ter erros. Este seria supostamente o primeiro registro da primeira máquina fotográfica do mundo. Porém, essa evidência nos faz questionar, se esta é a primeira máquina fotográfica do mundo, então qual foi a máquina que registrou este momento? Um fato interessante é que as pessoas confundem as histórias. Pode-se dizer que sim, esta seria um registro da primeira máquina fotográfica do mundo, mas em questão de tamanho. Esta seria então a primeira máquina fotográfica em tamanho gigante. Já o registro da primeira máquina fotográfica do mundo funcional poderia ser esta, e que também poderia ter sido usada para registrar a imagem da maior máquina fotográfica do mundo. A primeira câmera fotográfica foi apresentada em 1839 por Louis-Jacques Mandé Daguerre, 13 anos após a primeira fotografia ter sido tirada pelo francês Joseph Niepce Niepce. Daguerre então batizou a sua invenção com o nome de daguerreótipo, em sua própria homenagem. Se hoje temos o privilégio de registrar grandes momentos de nossas vidas através de fotografia, devemos isso ao grande Daguerre. Computador. Que os computadores estão cada vez mais acessíveis e mais evoluídos, isso ninguém pode discordar. Hoje, muito provavelmente, você pode ter um ou mais de um em sua casa, inclusive estar assistindo a esse vídeo através dele. Mas o processo de evolução dos computadores não foi nada fácil e nem tampouco tão rápido. Foram-se anos e anos de pesquisas e experimentos até chegar a um ponto em que os computadores pudessem ser utilizados. Em fevereiro de 1946 foi lançado o primeiro computador eletrônico da história, o ENIAC, siglas para o composto de palavras em inglês Electronic Numerical Integrated and Computer, na qual este supercomputador possui aproximadamente 2 metros de altura, pesa 30 toneladas e ocupa uma área de 180 metros quadrados. Encomendado pelo Exército dos Estados Unidos, a máquina foi usada para realizar cálculos. A palavra computador vem e é sinônimo de computação. Apesar de seu tamanho gigante, o ENIAC tem menos poder computacional do que qualquer calculadora portátil vendida hoje em dia. Desde a criação do primeiro computador do mundo, muita coisa evoluiu de lá para cá. Já em 1974, fomos apresentados aos microprocessadores. E a empresa que deu o pontapé inicial nesse projeto foi a empresa Intel, ao lançar o primeiro microprocessador da história, na qual se chamava Intel 4004. A ideia é que esse microprocessador reunisse em um só chip todas as funções de um processador central. Foi só a partir disso que o desenvolvimento de computadores pessoais se tornou possível. Ainda em 1974, eis que foi desenvolvido o Altair 8800. Já no ano de 1975, 2 estudantes adaptaram um programa em linguagem de computação básica para o uso do Altair, na qual um desses 2 estudantes era um tal de Bill Gates, o outro estudante se chamava Paul Allen. Surge então o primeiro programa da Microsoft. O primeiro computador desenvolvido oficialmente para uso pessoal foi lançado em 1976, batizado com o nome de Apple I. Ele foi desenvolvido pelos estudantes Steve Jobs e Stefan Wozniak.
Já no ano seguinte, Jobs e Wozniak lançaram o Apple II, na qual seria o primeiro computador pessoal mais próximo do que conhecemos atualmente. E este fato se deve porque ele possuía teclado e permitia a conexão com o monitor. Algum tempo depois, mais exatamente em 1981, eis que surge o Personal Computer da IBM, ou para os mais íntimos, o PC, que revolucionou o mercado de computadores pessoais a partir de 1981. Este computador usava um software desenvolvido pela Microsoft chamado de MS-DOS, o início de uma parceria longeva entre desenvolvedora e marca de tecnologia. Desde então, com o avanço da tecnologia, outros computadores foram aparecendo, como o famoso Macintosh, que deu as caras pela primeira vez em 1984, e já com a chegada dos anos 90, surgem os computadores capazes de acessar fax, impressoras e scanners. Certamente que você, se tiver mais de 30 anos, já viu ou teve um desses. E também começa a surgir a internet e máquinas que são capazes de acessar a rede mundial. A popularização dos notebooks vieram em peso nos anos 2000. Na virada do milênio, começaram a ficar cada vez mais populares os computadores portáteis, conhecidos como notebooks ou laptops. Entretanto, o que muitas pessoas não sabem é que o primeiro notebook foi lançado em 1981 e era chamado de Osborne One. Com tudo isso, a internet ganhava os lares e as empresas e tornou-se progressivamente o maior meio de armazenamento de dados e trocas de informações. A inteligência artificial chega ao conhecimento da humanidade lá pelo ano de 2010. E começou então a se desenvolver cada vez mais. E o desenvolvimento é tanto que chega até a assustar muitas vezes, pois muitos de nós não estamos preparados para o que o futuro nos reserva. E se a tecnologia da inteligência artificial cair em mãos erradas, não sabemos o desastre catastrófico que podemos enfrentar. Mas se pensando positivamente, será sim uma tecnologia de autoajuda. Avião. Os humanos sonham em poder voar desde que viram pela primeira vez um pássaro voando no céu. A antiga mitologia grega de Dédalo e Ícaro não nos permite mentir. Mas tornar esse sonho realidade não foi nada fácil. Primeiro passou pelo balão e depois acabou assumindo o aspecto divino em forma de avião. O sonho começou a tomar forma mesmo em 1709, quando o padre Bartolomeu de Gusmão, brasileiro nascido em Santos, apresentou o primeiro balão de ar quente à corte portuguesa, e esta invenção foi batizada com o nome de passarola. A tecnologia foi colocada em uso prático apenas pelos irmãos Montgolfier, na França, que fizeram o primeiro voo tripulado em um veículo mais leve que o ar em 1783. Tempos depois, um jovem chamado Alberto Santos Dumont, filho de uma rica família de cafeicultores, também realizou o sonho de voar de balão. Em 1898, deixou duas impressões da experiência, o encanto de poder flutuar no ar e a frustração de não poder controlar a direção do balão, já que o balão era controlado pela força do vento. No entanto, nunca lhe ocorreu pilotar um veículo mais pesado que o ar. De fato, a sabedoria científica no final do século XIX considerava tal dispositivo impossível. Lord Kelvin, o pai da termodinâmica, um dos físicos mais famosos de sua época, declarou: "Estou absolutamente certo de que um veículo mais pesado que o ar não consiga voar." Felizmente, mesmo naqueles dias, havia pessoas que tinham uma visão diferente. Um dos pioneiros mais importantes foi o alemão Otto Lilienthal, que conduziu várias experiências bem-sucedidas com planadores entre 1891 e 1896. Infelizmente, sua carreira terminou em um desastre que aconteceu no dia 9 de agosto de 1896, quando seu planador perdeu sustentação durante um de seus voos. Lilienthal caiu com violência sobre o solo. Ele quebrou o pescoço e morreu no dia seguinte. No entanto, seu legado continua vivo, e no início de 1900, dois irmãos fabricantes de bicicletas em Dayton, nos Estados Unidos, começaram a experimentar planadores. Seus nomes eram Wilbur e Worthy White. Ambos concordam que o elemento mais importante do voo bem-sucedido é o controle absoluto da máquina em 3 eixos possíveis. Portanto, é necessário usar um leme para movê-lo para cima, para baixo, esquerda e direita. Até então, obviamente, mas os Whites também acreditam que a capacidade de fazer o veículo girar em seu próprio eixo é crucial. E, a propósito, o mesmo vale para os pássaros quando eles giram no ar. Para conseguir esse controle de rolagem, eles desenvolveram uma técnica chamada wing warping e a patentearam assim que verificaram com uma pipa. Santos Dumont se tornou uma das maiores estrelas pop de sua época quando desenvolveu maneiras de tornar os balões manobráveis. Ele se tornou uma celebridade mundial quando seu dirigível número 6 circunvegou a Torre Eiffel em 1901. Mas ele ainda não considerava veículos mais pesados que o ar.
Os irmãos Wright, por outro lado, não pensaram em outra coisa. Em 1903, eles instalaram um motor em sua aeronave, o Flyer, e decolaram pela primeira vez em 17 de dezembro daquele mesmo ano, com ventos fortes em Kitty Hawk Beach, Carolina do Norte. O jornal Dayton Daily News, da cidade natal do astronauta, publicou um artigo no dia seguinte: "Os rapazes de Dayton imitam o grande Santos Dumont." Apesar das insinuações, o trabalho dos irmãos Wright era distinto e um tanto secreto. Os irmãos Wright não queriam revelar os detalhes de seu experimento porque pretendiam comercializar suas aeronaves para algum governo. De preferência, mas não necessariamente, o governo dos Estados Unidos. Eles continuaram a aperfeiçoar a invenção e em 1905 sua aeronave era capaz de voar 39 km com controle total de direção e altitude, mas a aeronave foi lançada com o auxílio de uma catapulta e não pelo vento. Quando os rumores desses feitos chegaram à Europa, vários pilotos locais começaram a tentar replicá-los. Entre eles estava Santos Dumont, que fez o primeiro voo público da máquina mais pesada que o ar em 12 de novembro de 1906. Com o seu famoso 14 bis, ele voou mais de 220 metros sem tocar o solo, estabelecendo o primeiro recorde oficial da aviação sobre o campo de Bagatelle, na França. Outros pilotos europeus como Louis Blériot, Henri Farman e Gabriel Voisin foram obtendo sucesso, e os irmãos Wright corriam o risco de ficar para trás. Embora nessa corrida pelo sucesso da aviação eles tivessem saído na frente. Os motores superiores fabricados na Europa e a polinização cruzada dos experimentos públicos realizados por lá ajudavam a explicar a situação. Graças a colaborações de todos esses inventores, estava nascendo então o avião moderno. Em 1908, Wilbur Wright, um dos irmãos Wright, finalmente concordou em trazer o seu avião Flyer One para a Europa para demonstrações. Ele realizou um voo maravilhoso, descrevendo um oitavo no ar, e era conhecido como o rei da aviação. Por outro lado, seu irmão Orville teve o privilégio de estar envolvido no primeiro acidente com perda de vidas da história da aviação. Ele carregou o tenente Thomas Selfridge como passageiro durante uma demonstração para o exército dos Estados Unidos em Fort Myer, mas uma das hélices quebrou e o avião caiu no chão. O tenente não resistiu aos ferimentos. Orville quebrou uma perna e algumas costelas, mas se recuperou após 7 semanas no hospital. Ainda assim, o avião já era uma realidade definitiva. Em 1909, Santos Dumont fez seu voo mais expressivo no pequeno Demoiselle, precursor direto dos modernos ultraleves. Ao contrário das aeronaves 14 bis e Wright, ele foi equipado com um leme na parte traseira da aeronave e manteve a tradição do trem de pouso com rodas. Neste mesmo ano, Louis Blériot sobrevoou o Canal da Mancha, uma poderosa prova do poder das novas invenções. E em 1910, os irmãos Wright incorporam invenções europeias em seu Flyer modelo B, que se tornaria o primeiro avião dos irmãos e o primeiro a ser comercializado. Ao mesmo tempo, eles estão entrando com uma ação legal contra qualquer pessoa que use controles laterais em um avião, alegando que eles infringem suas patentes. Nesse ponto, no entanto, nenhuma batalha legal pode parar o ímpeto da indústria da aviação. Como vemos nos dias atuais, diferentes nações foram rápidas em perceber sua possível aplicação em conflitos de guerra. E, infelizmente, o avião, que era para ser uma invenção para transportar pessoas de um país para outro, acabou se tornando também um instrumento nas mãos dos soldados em guerras. O carro. Descobrir quem inventou o carro é um caminho longo e sinuoso, e identificar um responsável não é uma tarefa simples. Se olharmos para trás na evolução do carro, passando pelos freios antiderrapantes, além do GPS, das transmissões automáticas e até do modelo T, acabaremos chegando ao Mercedes número 1. O elo que faltava entre o carro e as charretes puxadas por cavalos. Em 1886, Carl Benz patenteou um veículo de 3 rodas conhecido como Motorwagen. Foi o primeiro carro verdadeiramente moderno, o que significa que Carl Benz é o mais frequentemente citado como o inventor do automóvel. A Mercedes-Benz também patenteou seu próprio sistema de aceleração, velas de ignição, alavanca de câmbio, refrigerador de água, carburador e outros itens automotivos essenciais. E a Mercedes acabou por fundar também uma empresa de automóveis que existe ainda hoje sob o nome de Grupo Daimler. Embora Carl Benz tenha patenteado o primeiro carro movido a gasolina, ele não era o visionário original do carro. Leonardo da Vinci esboçou uma carroça mecanizada sem cavalos no início de 1500.
Como muitos de seus projetos, não foi construído durante a sua vida. No entanto, uma réplica está em exibição na última casa em que Leonardo da Vinci habitou, agora o Château de Clos-Lucy do museu. De acordo com a General Motors, carruagens à vela movidas a vento estavam em uso na China quando os primeiros ocidentais visitaram o país. E em 1600, Simon Steven, da Holanda, construiu um tanque a que se transportava 28 pessoas e viajou 66 quilômetros em 2 horas. Em 1769, um francês chamado Joseph Cugnot construiu um veículo automotor com motor a vapor. Este vagão foi concebido para movimentar a artilharia, deslocando-se a uma velocidade de caminhada de 3 a 2 km por hora e tendo que parar a cada 20 minutos para construir uma nova cabeça de vapor. A palavra carro teve diferentes significados em diferentes épocas. No final do século XIX, um carro era um bonde. A palavra carro passou a ser usada para o que antes era chamado de carruagem sem cavalos, ou possivelmente é um carro. A chave para os carros modernos é o motor de combustão interna. Este tipo de motor usa a combustão explosiva de combustível para impulsionar o pistão dentro do cilindro. O movimento dos pistões gira o vira-braking, que é conectado às rodas do carro por meio de um eixo de transmissão. Como o próprio carro, o motor de combustão interna tem uma longa história. Em 1680, Christian Huygens, conhecido por suas contribuições como astrônomo, projetou, mas nunca construiu, um motor de combustão interna movido a pólvora. Em 1826, um inglês chamado Samuel Brown converteu um motor a vapor para queimar gasolina e o colocou em uma carruagem, mas esse protótipo de carro também nunca teve ampla adoção. Em 1858, Jean-Joseph Etienne Lenoir patenteou um motor de combustão interna com ignição por faísca de dupla ação movida a gás. Ele atualizou este motor para funcionar com óleo, ligou-o em uma carroça de 3 rodas e dirigiu 50 milhas. Em 1873, o engenheiro americano George Brayton desenvolve um motor a querosene de 2 tempos. Surge então o primeiro motor a óleo seguro e prático. Em 1876, Nikolaus August Otto patenteou o primeiro motor de 4 tempos na Alemanha. Em 1885, Gottlieb Daimler da Alemanha inventa o protótipo do moderno motor a gasolina. E já em 1895, o inventor francês Rudolf Diesel inventou e patenteou o motor a diesel, que é um motor de combustão interna de ignição por compressão altamente eficiente. Como foi dito anteriormente, descobrir quem foi o primeiro inventor do carro é uma tarefa muito complicada. Mas graças a esses muitos inventores que hoje temos carros modernos, pois ao longo do tempo suas obras foram passando por upgrades. E hoje o que no passado parecia apenas um sonho se torna realidade, pois os carros podem muito bem ser movidos a eletricidade. Telefone. A partir do início do século XIX, vários inventores fizeram várias tentativas de transmitir som eletronicamente. O primeiro inventor a propor que o som pudesse ser transmitido eletronicamente foi o francês Charles Bourseul, que apontou que um diafragma que faz e rompe o contato com os eletrodos poderia ser usado para esse fim. Na década de 1850, o inventor italo-americano Antonio Meucci instalou um aparelho chamado teletrófone em sua casa para se comunicar entre os quartos, embora ele não tenha patenteado sua invenção. Já em 1861, Johann Philipp Reis, da Alemanha, projetou vários instrumentos para a transmissão do som. O transmissor de Reis utilizado consiste em um filme fino de tiras metálicas que fazem contato intermediante com pontos metálicos ligados ao circuito na mesma frequência do som. A corrente flutuante resultante será transmitida através do fio para o receptor, que consiste em uma agulha de ferro cercada por uma bobina de eletroímã e conectada a uma caixa ressonante. As correntes flutuantes criam campos magnéticos variáveis nas bobinas, que por sua vez forçam as agulhas a vibrar na caixa ressonante. Como resultado, o sistema de Reis pode transmitir tons simples, mas não pode reproduzir as formas de ondas complexas que compõem a fala. Mas, de certa forma, o telefone foi inventado mesmo foi pelo cientista norte-americano de origem escocesa Alexander Graham Bell. Foi ele quem registrou a primeira patente de sua invenção em março de 1876, horas antes de outro estudioso, Eilish Gray. E com esse registro inicia uma das mais longas batalhas judiciais de patente da história. A história e origem do telefone.
A invenção do telefone aconteceu por acaso, para melhorar a transmissão do telégrafo, que tinha um conceito estrutural muito semelhante. No entanto, o telégrafo só podia transmitir uma mensagem de cada vez. Graham Bell, que tinha uma boa compreensão de música, percebeu a possibilidade de transmitir várias mensagens ao mesmo tempo ao longo do mesmo fio no conceito de multitelégrafo. Este não é um conceito novo. Outros tentaram, mas foram os americanos que fizeram este progresso e usaram a eletricidade para conduzir a voz humana. Esses experimentos foram apoiados pelo assistente Thomas Watson, que em junho de 1875 foi o primeiro a ouvir uma voz humana por meio de um dispositivo chamado telefone. Outras pesquisas visam desenvolver um filme que converta o som em corrente elétrica e o reproduza do outro lado. 10 de março de 1876 marcou história. Após um acidente no laboratório, as primeiras palavras ditas através de um telefone vieram de Graham Bell. "Vem aqui, Sr. Watson, preciso falar com o senhor." No ano seguinte, Graham Bell fundou a Bell Telephone Company, que mais tarde se tornaria a AT&T, a maior empresa de telefonia do mundo. No entanto, os tribunais dos Estados Unidos receberam respostas a pelo menos 600 ações judiciais movidas por Gray, alegando a invenção. No entanto, Graham Bell venceu todos eles, pois, afinal, ele patenteou primeiro a invenção. O telefone evoluiu bastante desde a sua criação no século XIX. Quase 20 anos após a invenção de Graham Bell, Landell de Moura fez a primeira transmissão de voz por telefone sem fio. No ano de 1978, o Japão lançou o telefone celular móvel. No Brasil, 20 anos depois, em 1998, foi lançado o primeiro celular em São Paulo. Hoje, os telefones celulares são um item indispensável na vida moderna. Muito provavelmente você me prestigiou com a sua audiência através do seu celular. Espero ter entretido você o suficiente para ganhar o seu like. Nos vemos nos próximos vídeos. Se vocês quiserem uma parte 2 sobre esse tema, é só deixar nos comentários. Até lá!